Olá, sejam muito bem-vindas a este workshop de maquilhagem. Hoje vou-vos mostrar aqui um look simples para o dia-a-dia, que vamos hoje aprender como é que se consegue alcançar e também como transformá-lo de dia para a noite. Então, fica connosco. Então vamos começar esta maquilhagem primeiro por limpar as mãos, que é muito importante nós termos as mãos desinfetadas, ou pelo menos limpar com água, com sabão. Às vezes estamos nas correrias e queremos maquilhar rápido e usamos assim as mãos de qualquer maneira, e as mãos geralmente têm muitas bactérias que depois podem passar para a nossa cara. E agora vamos começar por limpar a pele. Vamos usar uma água micelar, aqui num algodãozinho, e vai passando na sua pele. Que é importante, fecha os olhos, faz favor. É importante nós termos a nossa pele limpa, como uma tela em branco, para depois levar todos os produtos e absorver todos os produtos que você vai colocar. E cada vez que limpa ou passa algum produto na sua face, é importante deixar esse produto também secar. Vamos então hidratar. E vamos usar aqui um creme de hidratação. Não precisam de usar muito. Pode ser assim, só um pouquinho. Olha para mim, por favor. Pode fechar os olhos. Que é para deixar a pele bem hidratada, porque às vezes quando se coloca a maquilhagem, algumas maquilhagens tendem a secar a pele. Então é importante nós termos a pele bem hidratada. Se você vai estar no exterior, esta fase também é importante pôr protetor solar, porque apesar de sermos assim uma pele mais escura, também é importante proteger. Se você também tiver em casa, pode usar um creme para os olhos. Olha para cima. Isso. Só aqui na parte das olheiras. E vai ajudar também. Pode usar mesmo o aplicador. E vai-lhe ajudar também a manter aqui esta zona hidratada e fresca durante o dia. Pode tanto usar o aplicador, como também o próprio dedo, e aqui esbater para a pele absorver então o produto que nós colocamos. Então agora que a pele está hidratada, vamos passar para o nosso primer, que serve como base para depois nós colocarmos as maquilhagens. Eu vou mostrar aqui, porque eu nem uso assim muita quantidade, pode assim misturar nos dedos. Fique olhos para mim, fechar os olhos e vamos aqui colocar na face. Se você tem uma pele que tem tendência a ficar mais gordurosa na zona V, então você pode começar a aplicação por aí e depois ir espalhando pelo resto da face. Isto parece que não vai fazer grandes coisas, mas isto faz muita diferença. Isto ajuda a que a maquilhagem dure o dia todo. Isto faz com que às vezes aquela textura dos poros, assim, da pele assim mais irregular, fica mais uniformizada quando nós usamos o primer. E também durante o dia, quando a pessoa não usa primer, a maquilhagem tende a passear, sai dos sítios, entra nas linhas de expressão, enquanto quando usamos primer, a maquilhagem cola no sítio onde nós a colocamos e fica lá o dia todo. Então nós já preparamos a nossa pele, vamos então começar pelas sobrancelhas. E a pele, pessoas assim de pele mais escura tendem a que esta zona da sobrancelha tenha menos pelos do que o resto. Falo por mim, porque eu também sou assim. Então nós podemos usar um pó castanho escuro ou preto para preencher estas zonas. É isso que nós vamos fazer. Vou pegar aqui um pó, assim desta cor, que é um castanho muito escuro, se calhar você vai ver aí preto, e vamos colocar num pincel assim, meio com um ângulo. Vamos começar a aplicação. Não precisa de aplicar na sobrancelha inteira. Você pode colocar nas zonas em que você acha que tem menos pelo e quer. Fica assim um pouquinho mais escuro. Eu costumo aplicar este pó em movimentos como se fossem a simular os próprios pelos, para ficar um ar assim mais natural.
E o segredo é sempre aplicar menos, depois ir aumentando a quantidade de produto à medida que vai passando o pincel. Quando vimos que há uma zona que ficou assim muito escura, que nós achamos que está muito forte, podemos usar a outra parte do pincel, assim uma escovinha, e podemos esbater o excesso de produto que nós colocamos. Podemos usar a escova, às vezes o próprio dedo, também ajuda a clarear aquilo que nós fizemos. Então nós agora vamos colocar aqui um gel para a sobrancelha, só mesmo para fixar os pelos no sítio, que quando a pessoa tem um cabelo encaracolado, as sobrancelhas também tendem a ser encaracoladas, então nós podemos usar o gel de sobrancelha para ele, olha para mim, para os pelos ficarem no sítio o dia todo. Não precisa de usar muito, tudo aplicações muito leves. Obrigado. E agora nós vamos começar aqui com o nosso corretor e vamos definir aquilo que nós fizemos. É este corretor que vai ajudar a que a sobrancelha fique bem desenhada. Porque mesmo que não fique muito bem assim à primeira, não faz mal, porque agora vamos corrigir o que fizemos. Tirei aqui um pouquinho do corretor no pincel e é este pincel que eu vou usar para fazer assim um trabalho mais de precisão. Então vamos aqui acompanhar a linha de baixo da sobrancelha. Você está a pensar, mas isso é tão claro! Geralmente o corretor que nós usamos é sempre 1 a 2 tons abaixo da sua cor original. Você vai ver que quando nós passarmos a esponja e esbatermos aqui este corretor, nem se vai notar muito a diferença. Vou usar aqui o resto do produto para colocar um pouquinho mais aqui e também aqui, olha em frente, ok, para definir aqui o arco da sobrancelha. Então agora nós vamos usar uma Beauty Blender, de preferência úmida, porque assim não agarra tanto o produto. Fecha os olhos. Não agarra tanto o produto e também ajuda a ser uma aplicação mais uniformizada. Então vamos aqui esbater o corretor que nós colocamos, tanto por baixo. Está a ver que ele está quase a desaparecer. Vê-se que está lá qualquer coisa, mas é uma coisa muito subtil. Isto dá o efeito como se a pessoa tivesse acabado de fazer a sobrancelha, mesmo com a pinça. Antes de nós passarmos para a base, nós vamos corrigir as cores da face. Para uma maquilhagem natural, é importante nós não termos muitos produtos. E então, para evitar usar muita base, nós temos de fazer uma preparação da pele. Então nós vamos usar aqui esta cor de laranja salmão para aplicar nas partes mais escuras, por exemplo aqui a parte da olheira, vou pedir olhos para cima, para então esta cor neutralizar a cor que está por baixo. Não se preocupe, porque depois quando colocar o corretor, este laranja vai desaparecer. Então o movimento é sempre aplicar e não arrastar, é sempre aplicar. Então vai dando assim umas mini palmadinhas, assim. Então sempre com movimentos assim. Vamos usar o mesmo corretor para delinear a boca. Podemos começar aqui por baixo. Olha para mim. Obrigado. Sempre com o mesmo movimento. Cada pessoa tem as suas características. Há quem não precise no queixo, há quem precise mais nas linhas de sorriso. Agora então vamos corrigir também as manchas. Só pedir para a modelo se virar, por exemplo, deste lado. Você consegue ver que estão aqui algumas manchas que nós já, com este tipo de corretor, podemos fazer o tratamento. E é isso que nós vamos fazer. Então, vamos usar aqui uma cor aproximada, pode ser esta aqui. E vamos usar a mesma técnica de bater assim com o dedo. Nunca arrastar, porque arrastar você vai tirar o produto que acabou de aplicar. Você está a ver que gradualmente as manchas estão a desaparecer. E ainda não passamos para a base. Também nós temos que ter atenção que, para termos os lábios hidratados, para quando for a altura do batom. O batom então, ele
aplicar-se melhor, não é? Então podemos usar mesmo a famosa vaselina, não é? E aplicar nos lábios, já nesta fase de preparação. Abrir um pouco a boca. Porque quando chegar a fase do batom lá para o final, os seus lábios já vão estar bem hidratados. Então vamos começar a aplicação do corretor. E vamos colocar o corretor na zona V, basicamente, para iluminar esta área do rosto. Então vamos começar aqui na parte de baixo dos olhos. Não precisa de usar muito, está a ver? Usar assim pouca quantidade. Sempre o corretor a 2 tons abaixo do seu tom de pele. E assim este corretor vai servir de iluminador. Está a ver que isto parece uma pintura tribal, mas isto aqui está colocado nas áreas que nós queremos acentuar na cara da modelo. Depois também depende de cada modelo. E então agora nós vamos usar a esponja e esbater o que nós acabamos de fazer. Olha para cima. Muito bem. E você vai ver que aquele salmão está a comparar um lado com o outro. O salmão desapareceu, está a ver? Então não se preocupe de corrigir as cores antes e vai-lhe poupar muito produto quando for esta fase da aplicação. Não sei se não está a reparar, mas eu não estou a ir até mesmo aqui à linha do olho, não. Eu estou a parar mais ou menos nesta zona, porque quanto mais produto você colocar nesta zona perto do olho, mais linhas de expressão você vai criar. Então evitar ao máximo chegar até mesmo ali à linha do olho. Agora eu vou passar para a base. Eu pessoalmente, lá está, agora depende do gosto de cada um, eu não gosto de colocar base no lugar onde eu coloquei corretor, a não ser que seja mesmo necessário. E então vou-lhe mostrar a quantidade de base que eu vou usar, que é literalmente uma pinga, e vou usar aqui um pincel para misturar aqui um pouco a base, está a ver? Esta base, felizmente, ela consegue também fazer uma boa cobertura. Então vou colocar na zona onde eu ainda não coloquei o corretor. A zona da bochecha. Está a ver? Eu estou só a aplicar a base, depois vou esbater com o Beauty Blender. Nesta bochecha também. Ok. Vou colocar aqui também na zona da testa. E aqui o truque é sempre aplicar camadas leves, depois, se for necessário, vai aumentando a quantidade de produto. Então agora, com o Beauty Blender, eu vou então misturar aquilo que eu coloquei. Estou a vir aqui a zona da orelha, aqui por baixo do queixo. E aqui também uma coisa importante é que, geralmente na pele branca, as pessoas vão guiar-se o tom das bases de acordo com o pescoço ou com esta zona, não é? Mas na pele negra é um pouco diferente, porque a pele negra, a própria cara, ela tem vários tons, várias cores. Então o guia é mesmo o tom da pessoa. Nós olhamos para a cara da pessoa, na zona mais clara tentamos ver uma cor de acordo com a cor da pessoa mais clara e de acordo com a cor mais escura. E depois o segredo está na aplicação, onde aplicar qual cor. Olha para mim. Nas zonas mais escuras aplicamos então a base que nós vemos que é o tom mais escuro. E nas zonas mais claras aplicamos então, neste caso o corretor, de acordo com a cor mais clara da pessoa. Se a pessoa quiser uma maquilhagem natural, como eu estou a fazer, não é? Porque se a pessoa quiser uma maquilhagem completa, assim, um glamour, aí sim, pode colocar a base na cara inteira e depois colocar os corretores por cima, sem problema algum. Mas para este efeito natural que vamos criar aqui hoje, o segredo está em não sobrepor muitos produtos. Vamos aproveitar e colocar o corretor aqui nos olhos, para depois começarmos então com os pós.
Venho aqui. Como eu disse há pouco, se você quiser, pode sim corrigir a cor com o corretor laranja antes de pôr este final. No meu caso, como quero um look mais natural, vou só pôr o corretor. Olha para mim. E já vai fazer o efeito que eu pretendo para esta maquilhagem. Ok, muito bem. Olha em frente. Então nós agora vamos passar para os pós e para selar o primeiro pó, o indicado é usar-se papel negra, usar assim um pó mais amarelado. Porque existem aqueles pós translúcidos brancos, mas em muitas peles negras aquilo depois dá um acabamento assim meio acinzentado. Então, se for assim um pó mais pós amarelos, ajuda-lhe também a dar um efeito mais natural. Então vou usar assim um pincel assim mais farfalhudo para colocarmos então o pó. Podes olhar para cima. Olha para cima. Começar aqui por baixo. Eu sei que faz um pouquinho de impressão. Aqui o modelo está em sofrimento. Já está. E agora vou pedir para fechar os olhos. E fiz isto de propósito. À medida que ela estava a abrir e fechar os olhos, vai sempre acumulando produto aqui nestas linhas. E antes de se colocar qualquer pó, tem que se esbater estas linhas, nem que seja com o dedo. Porque se eu for colocar pó diretamente em cima destas linhas, o pó vai selar aquela linha e ela fica marcada para o resto do dia. Então, nós esbatemos aqui estas linhas e agora sim vamos colocar o pó. E estão a ver que eu estou a usar aqui a tampa, como aqui meu auxiliar, para não fazer muito desperdício de material. Lá está o movimento, não estou a arrastar, porque se eu agora for arrastar, vou arrastar todos os produtos que eu coloquei. Eu estou a aplicar, assim. Vamos usar aqui um pó. Neste caso eu vou usar um pó compacto, mas pode ser um pó solto também. Assim ligeiramente mais escuro, que nos vai ajudar, vou usar este pincel aqui, e vai nos ajudar a esculpir então o rosto, as bochechas, tudo aquilo que nós queremos esculpir. Então quando nós vemos que isto tem produto a mais, batemos assim para tirar o excesso. Estou a usar aqui na maçã do rosto, usar aqui na zona da testa. É sempre preciso ter atenção à testa, porque à medida que nós colocamos aqui em cima, ela vai parecer mais pequenina. Então eu posso colocar aqui um bocadinho, neste caso, mas ter atenção a esse pormenor. Então, estou a aplicar deste lado, olha em frente, deste lado também. E cada vez que você passa este pó, você vai estar a carregá-lo. Então se passa só uma vez fica levezinho, se eu passo 4 vezes, ele vai ficar mais evidente. Então olha para mim, estou aqui a acentuar a linha do queixo, aqui foi para acentuar a bochecha, está a ver? E também posso usar o mesmo pincel e achatá-lo assim, está a ver? Para acentuar aqui a linha do nariz, para ficar um pouquinho mais fininho. Depois até estamos a esculpir o nariz. Então agora vamos passar para o blush. Então vou pôr um bocadinho deste, um bocadinho deste. Se você vir que está produto a mais aqui no pincel, eu posso usar a mesma caixa e tirar o excesso. De maneira a que fique assim uma coisa muito leve, para não correr o risco de ficar com o blush muito acentuado. A não ser que é isso que você quer. Lá está, preferência pessoal. Então se tiver assim o pincel solto nos dedos, vão ser assim também passagens mais subtis. Há pessoas que gostam de pôr um bocado de blush aqui. Isto agora depende de cada pessoa, não é? Ok. Então, nós estamos aqui a tentar atingir um look natural. E então, a próxima coisa que eu vou fazer é os olhos. Se eu quero um look natural, eu não vou querer chamar muita atenção para o facto da pessoa estar maquilhada. Então, neste caso, vou usar só um lápis castanho e
vou usar como se fosse um eyeliner. Então fecha os olhos. Estou a ver aqui as linhas de expressão a aparecer. E vou usar aqui só na parte superior. Não precisa de ficar muito perfeito, porque depois vai usar outra ponta. Geralmente os lápis eyeliners têm uma ponta com o lápis, a outra com uma esponjinha ou um pincel. Mas você vai esbater aquilo que você fez. Podes bater assim um pouquinho para fora. Estamos a ver que está lá qualquer coisa, mas é uma coisa muito subtil. Para o look do dia a dia, eu acho que assim está uma coisa leve, está uma coisa natural. Eu vou já passar o fixante antes de passar o rímel ou pôr os batons. Porquê? Porque há alguns fixadores, quando nós colocamos, eles ficam presos nas pestanas. Depois quando vamos colocar o rímel, ele fica assim, fica pastoso e já não fica tão bom. Então nesta fase eu vou já fixar tudo aquilo que eu fiz. E agora vou passar com este movimento uniforme para o rosto. Vamos passar para o nosso rímel. Há pessoas que gostam de pestanas mais fortes, outras mais suaves. Vou usar aqui o mais suave para este look. Olha em frente. Ok, isto às vezes pode fazer impressão a algumas pessoas. Principalmente quando é outra pessoa a nos fazer, não é? E se você está a pôr rímel, é normal. Você está a pôr rímel e começa a chorar. Não há problema. Você pode vir aqui com um cotonete e agarra a lágrima antes que ela caia. Não tem problema, já temos fixante, então já não vai estragar a maquilhagem. Agora vamos passar para a nossa boca. Vou usar um lápis castanho, olha para mim. Ok. Vamos aqui de acordo com o lábio. Não se preocupe se não ficar perfeito, se você não tem assim muito jeito com estes lápis. Porque depois no final isto vai unir tudo. E agora vamos usar um batom. Já não estou assim mais claro. Vamos usar da parte de dentro do lábio, abre os lábios. Como há pouco nós colocámos vaselina, o lábio já está hidratado. Acho que vou pôr mais clarinho ainda, mais um pouquinho. Força. E agora, o que vai unir isto tudo é um gloss aqui por cima. Vai ser mesmo um gloss transparente que vai unir os dois batons que nós colocamos aqui. E então aqui tem um look natural, um look para você levar para o escritório, para o dia a dia, para realmente você poder se sentir bonita. Acho que o objetivo da maquilhagem é isso, a pessoa sentir-se bonita. E a maquilhagem não lhe está a colocar bonita, a maquilhagem está a acentuar a beleza que já está em si. Então lembre-se que você é uma mulher bonita, com ou sem maquilhagem. A maquilhagem apenas vai acentuar aquilo que você já tem. Então agora nós vamos transformar este look de dia para a noite. Então vamos usar o pó compacto que usámos há pouco para fazer contorno da face e vamos carregar um pouco mais esse contorno, porque a maquilhagem de noite, de festa, geralmente é assim um pouquinho mais carregado e com cores mais fortes. Então eu vou acentuar aqui a bochecha da nossa modelo. Vou ficar assim mais acentuada. Vamos colocar aqui um brilhozinho nos olhos. Pode parecer uma coisa pouca, mas que irá fazer toda a diferença e você já vai ver. Então vou usar aqui, pode ser este brilhante aqui que é meio castanhado, meio dourado. E vou usar o meu mindinho. Você pode usar um aplicador se quiser, um pincel. Eu vou usar o dedo porque é mais rápido. Coloca o pó aqui no meio, depois vai espalhando à volta do olho.
Se houver alguma área que você quer que fique mais brilhante. Se você quiser, pode pegar um pouco deste brilho que já tem no dedo e colocar aqui na parte alta da sobrancelha. Ok, vamos para o outro olho. Podes bater. Olha para mim. Vamos fazer a mesma coisa. Para acentuar aqui esta zona da sobrancelha. Pode usar o dedo limpo para esbater à volta também. Você também pode carregar o lápis, o liner, que há pouco usámos um castanho, agora por exemplo podemos usar um preto. Está a ver? E passar por cima do castanho, fica mais fácil até. Não precisa ter receio de não ficar 100% direito, porque você só está a passar uma linha em cima da outra. Então já tem um guia. Vamos então passar para o outro olho. É a mesma coisa. Nós estamos a passar o lápis preto em cima do lápis castanho. Há pessoas que às vezes têm receio que este fica um pouco torto, porque já é um lápis mais escuro. Podemos, por exemplo, reforçar o rímel que você colocou. Há pouco colocou pouquinho, agora pode carregar um pouquinho mais. Às vezes também se pode fazer camadas de rímel e rímels diferentes. Cada rímel faz uma coisa diferente. Agora, o nosso objetivo não é que seja subtil, é que se veja que a pessoa está mesmo com qualquer coisa. E então, eu se calhar vou usar mesmo brilho como iluminador. Vou usar um pincel diferente. Vou usar esta cor aqui. Você está a ver que está ali, está a vir um brilho ali para a bochecha e vais a bater do brilho. Se você vir que está demais, pode usar o próprio dedo para bater. Como nós vimos, não há erros que não sejam super irreversíveis. Há sempre forma de dar a volta. Então assim nós vemos que já temos um look mais de festa. Continua natural, mas já está a acentuar assim mais os olhos e então já dá todo um outro look. Então, o resto é um bom workshop.